Capítulo 2. A Casa Azul. Rafael alugou uma casinha à Clara, no fim da Rua dos Plátanos, com janelas antigas, um quintal modesto e uma varanda com vista para o pôr do sol. Não havia luxo, mas ali cabia o silêncio que ele precisava, e espaço suficiente para os traços. E os sonhos que, aos poucos, ganhavam forma. Clara visitava quase todos os dias. Às vezes levava bolo, outras vezes apenas a si mesma e sua câmera. Passavam horas conversando ou só dividindo a presença um do outro, sem a obrigação de preencher os espaços com palavras. Foi Clara quem teve a ideia do ateliê. E se juntássemos as nossas visões do mundo num mesmo espaço? Ela sugeriu. Um dia, sentada na varanda, os pés descalços encostando os dele. Rafael olhou para ela como se a ideia já tivesse vivido dentro dele, esperando por voz. Você fala como se fosse fácil. Talvez a gente só precise começar. E começaram. Primeiro limparam a garagem da Casa Azul, onde Rafael morava. Depois pintaram as paredes de branco e instalaram estantes de madeira, feitas por um senhor da vila. Rafael pregou varais para expor os desenhos. Clara colocou suas fotos em molduras simples, feitas com ripas de janelas antigas. Batizaram o espaço de luz e linha. Uma fusão entre o olhar dela e o traço dele. O ateliê virou um ponto de encontro da comunidade. Gente passava para ver, comprar ou apenas conversar. Um senhor solitário reencontrou a vontade de pintar. Uma adolescente tímida se encantou pela câmera analógica de Clara e virou aprendiz. Aos poucos, Luz e Linha se tornou mais do que um negócio. Era um lugar onde as pessoas se sentiam vistas, mas, como em toda história real, nem tudo era fácil. Rafael ainda lutava com o medo de não ser suficiente, de não pertencer. Às vezes, ficava em silêncio por dias, desenhando compulsivamente. Clara, por sua vez, temia que aquilo fosse frágil demais. Ela já havia amado antes e já havia perdido. Em uma noite de inverno, uma exposição foi marcada em uma cidade próxima. Clara foi convidada a exibir seu trabalho. Rafael a incentivou, mas ela notou que havia uma sombra em seu olhar. Você vem comigo? Ela perguntou, deitada ao lado dele, o som da chuva batendo no telhado. Rafael demorou para responder. Ainda? Não, mas estarei aqui quando você voltar. Clara viajou sozinha. A exposição foi um sucesso. Ela foi aplaudida, reconhecida, convidada para outras mostras, mas em meio à alegria, sentiu falta do único olhar que realmente importava. Quando voltou, uma semana depois, encontrou a Casa Azul com as luzes apagadas. No ateliê, havia um envelope. Dentro, um desenho dela sorrindo na exposição, feito a partir de uma fotografia que saiu em um jornal local. No verso, apenas uma frase. Você floresce mesmo quando estou longe, mas é ao seu lado que eu quero enraizar. Clara chorou, de saudade, de alívio, de amor. Rafael voltou no dia seguinte. Ele havia ido visitar o túmulo do avô, na cidade natal, buscar o perdão que nunca teve coragem de pedir. Quando voltou, estava mais leve e mais certo. Ficar com você não me assusta menos, ele disse. O que me assusta é pensar que eu poderia ter deixado isso passar. Ela o abraçou como se o tempo não importasse mais. E assim seguiram. Entre exposições, desenhos, fotos, tardes de chuva, crises criativas e beijos demorados. Clara e Rafael aprenderam que o amor verdadeiro não chega para preencher vazios, mas para caminhar ao lado, mesmo nas estações difíceis. O ateliê cresceu, a Casa Azul virou lar. E entre as mudanças do tempo, eles permaneceram, porque certos amores não passam menos. Eles permanecem.